Está no ar o programa Conexão Avefar. Apresentação Veterano Josiel. Esta é uma produção da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira. Então, antes de travar tudo aqui, eu estava falando que no programa de hoje nós teremos algumas músicas, né, de bandas militares, MPB, instrumental, e também uma entrevista com a Tenente Coronel Cibele, né, que foi uma das pioneiras do quadro feminino da Força Aérea Brasileira. Vamos tocar o hino do aviador, né? Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. É isso aí, meus amigos. Peço mais uma vez desculpa, mas a produção aqui nos falou que deu um bug aqui no computador, travou tudo, e aí o Windows resolveu reiniciar justamente na hora do programa. Mas enfim, voltamos. Estamos atrasados quase uma hora, mas enfim, voltamos. Vamos tentar acelerar um pouco, né, para terminarmos às 22 horas. E vamos ouvir agora uma sequência de músicas tocada pela banda de música da Base Aérea de Brasília. A primeira música, Asas de Prata, Batista de Melo,
Kumel March e dobrado 220.
programa Conexão AVEFAB. É isso aí, meus amigos. Vocês ouviram Asas de Prata, Batista de Melo, com meu merch e Dobrado 220, todos tocados pela banda de música da Base Aérea de São Paulo. Programa do Vadico. A
voz da aviação brasileira. A história do circuito aéreo brasileiro. Programa do Vadico, entrevistas e boa música. Toda quarta-feira, às 19 horas. Na Web Rádio Frequência Livre. Boa tarde, eu sou 4599, sinal estabilizado, 133. Delta Voz 10, ideal, desça pra 5. Essa é para você que gosta de acompanhar a comunicação entre aeronaves e órgãos de controle. Você pode acompanhar o programa Aerofrequência, transmitido pela FAC Aviação a qualquer momento de nossa programação. Acesse www.webradiofrequencialivre.com.br ou baixe o aplicativo Web Rádio Frequência Livre. Aero Sertanejo Raiz, segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. A música sertaneja e seus melhores intérpretes. A viola, para embalar a sua manhã. Aero Sertanejo Raiz, aqui na Web Rádio Frequência Livre. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. É isso aí, meus amigos. Quero mandar um abraço para minha irmã Jaqueline, que está na escuta ouvindo o nosso programa. Abraço também para os meus amigos da segunda turma de 91 da Base Aérea de São Paulo, o Samuel e o Rodney. Também um abraço para o Gladson, presbítero Gladson da TV Missionária, que está lá na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, aqui na sede. E também um abraço para o Douglas, meu sobrinho. Abraço. E como prometido, vamos ouvir a entrevista com a Coronel Cibele. A entrevista, ela terá 3 partes, porque foi uma entrevista longa, mas uma entrevista muito proveitosa. Os veteranos e veteranas, temos o prazer de estar com a nossa veterana associada da AVEFAB, Coronel Cibele. A entrevista de hoje é com a Coronel Cibele, uma das pioneiras do quadro feminino de oficiais da Força Aérea Brasileira. Olá, Coronel Cibele, tudo bem com a senhora? Muito bem, veterano Josiel, muito obrigada pela oportunidade, eu estou ótima, e vejo que você também está muito bem. Que bom, é um prazer nosso aqui da AVEFAB entrevistar, ainda mais por ser uma veterana, uma das pioneiras, né, desse quadro feminino tão importante, né, para a Força Aérea Brasileira, né? Então eu gostaria de, de praxe, perguntar qual o seu nome completo, nome de guerra, qual o posto, né, quando a senhora saiu da FAB, a sua idade, a unidade que serviu. A idade a senhora fala se a senhora se achar confortável. Não tenho isso. Vamos nos conhecer então, né, Josiel? Então, o meu nome completo é Cibele Belchansky, o meu nome de guerra Cibele, sou tenente coronel R1, sou do quadro feminino de oficiais. Minha especialidade é fonoaudiologia. Entrei na FAB em 1982. Né? A primeira turma. A primeira turma. Primeira turma, legal. E aí eu falei coronel, mas é prático, né, no meio militar, né? Quando a pessoa já é tenente coronel, se chama coronel, mas claro, o seu posto é tenente coronel. Mas a gente é tenente coronel, vamos lá, né? Tá certo. E que ano que a senhora ingressou na FAB, né? Quantos anos a senhora tinha em 82? Então, eu em 1982, eu estava com 23 anos, eu era recém-formada em fonoaudiologia. Né? Foi uma oportunidade assim que apareceu, né? Por um acaso, a gente estava assim, terminei a formatura procurando emprego,
né? Não sei se eu posso me desenvolvendo assim, você permite? Não, pode, fica à vontade, fica à vontade. Tá. Eu vou falar e você me corta, por favor, porque eu tenho uma mania de ficar falando muito aí. Tranquilo. Então, eu me formei na Escola Paulista de Medicina, né? Atualmente é a Unifesp. Certo. Curso de fonoaudiologia. E, assim, uma amiga um dia ligou em casa e falou: olha, Cibele, tem uma nota aqui no jornal que estão abrindo vagas pro concurso para mulheres na FAB. Eu falei: oh, que bacana, né? Poxa, mas eu não entendo nada de militarismo, né? Não, mas é um concurso que você vai fazer a sua especialização. Você vai trabalhar na sua especialização lá. Tá bom. Então, na ocasião, eu estava em São Paulo, eu fiz a inscrição, né, no 4º Comar, na ocasião, né? Certo. E prestei, só tinha vaga para o Rio de Janeiro, prestei o concurso, né, fiz todas as provas, passei em todas as provas, e fui aprovada e fui chamada, então, para fazer o curso de adaptação no Campo dos Afonsos, lá no Rio de Janeiro. Então, tanto a primeira como a segunda turma do QFO foram formadas, foram introduzidas ao meio militar, passaram do meio civil ao meio militar, lá no Campo dos Afonsos, né, no campo o Ninho das Velhas Águias, né? E na ocasião nós fizemos no segundo semestre, apesar de eu ser a primeira turma, nós fizemos no segundo semestre, né? De agosto a dezembro, 4 meses de regime intensivo para a gente poder entender a mentalidade militar, né? Porque a gente já tinha a carga de especialização no nível universitário, nível superior. Todas que entraram tinham nível superior, né? Então, prestaram concurso as fonos, psicólogas, enfermeiras, nutricionistas, né, assistentes sociais e várias outras. Então, a primeira leva formou 154 mulheres. Dessas 154 mulheres foram alocadas para as várias OMs, e eu fui designada para o Galeão, o Hospital do Galeão, né? E no Hospital do Galeão trabalhei no ambulatório, em junta de saúde, fazendo audiometria, né? Por 6 anos e meio. E nessa época a senhora morava em São Paulo? Não. Eu me transferi para o Rio de Janeiro, morava na Ilha do Governador mesmo, né? Ah, tá. A senhora morava, a senhora se formou na Unifesp aqui em São Paulo, sim, mas morando no Rio de Janeiro. Isso. O que aconteceu? Então eu me formei, né? Prestei o concurso e fui morar para o Rio de Janeiro. Mas a senhora é carioca? Não, eu sou paulista. Paulistana. Eu sou paulistana. Tá? A senhora nasceu em São Paulo? Aqui em que lugar? Nasci em São Paulo, eu nasci na saudosa maternidade de São Paulo, que agora infelizmente foi demolida, né? E morei muito tempo em Santana, na Zona Norte, né? Muito querido. Santana, muito legal. Agora, minha infância foi passada lá na Vila Prudente, né? Vila Santa Clara, que é a Zona Leste de São Paulo. Isso, Não é tão leste, né? É o comecinho da Zona Leste. Exatamente. Muito gostoso, porque era uma época assim que a gente andava na rua sem nenhum perigo, era rua de terra, todo mundo conhecia todo mundo. Vila Prudente, perto da Moca, né? Um lugar bem legal. Exatamente, perto da Moca, né? Bem assim. Nossa, Moca, bem legal. Então a senhora é paulistana mesmo, e aí foi passar a estudar lá no Rio de Janeiro, no Galeão. Não, eu estudava aqui, eu estudava aí em São Paulo. Ah, é verdade, lá no Unifesp. Eu me formei em São Paulo. Depois de formada que eu pude prestar o concurso, entendeu? Ah, é verdade, aí a senhora foi para o Rio de Janeiro. Isso, prestando o concurso, passei, não sei o que, fui lá. Aí já designada, então, no curso aluna, e depois de formada, segundo tenente. Tá? Certo. Aí a gente foi para lá, tal. Depois desse período eu solicitei uma transferência de volta para São Paulo, né?
E aí vim para o ASP, que agora é HFASP. Isso, correto. Ali no ASP, eu vou me referir ao ASP porque era o hospital, né, que no meu coração, mas vocês entendem que é o HFASP. Sim. Então a gente trabalhava ali, né, nos setores de junta de saúde, fazia audiometria, ambulatório, né, atendia pessoas com vários problemas de fala, linguagem, a parte motora, de voz, tanto os militares da ativa como da reserva e seus dependentes, ok? E nós atuávamos também nas internações, quando necessitava algum apoio a um paciente acamado que tinha alguma dificuldade de deglutição. Então, assim, era uma coisa muito interessante, porque a fono é muito eclética, né? Sim. E aí a senhora, desculpa cortando a senhora, então, ótimo. A senhora se formou, né, aqui em São Paulo, fez lá a fase de adaptação, né, no quadro de oficiais, quadro feminino de oficiais, que a senhora falou QFO, então para quem não prestou atenção, QFO é quadro feminino de oficiais da Força Aérea. Isso na época, né, que agora já tem outra nomenclatura, né? Sim, porque na verdade o meu quadro ele foi assim, extinto, né? Nós tivemos 7 turmas e depois não se abriu mais concurso. Então o pessoal da minha turma foi era da ativa, fomos promovendo conforme passávamos os interstícios, né? E depois de um tempo eles deixaram de fazer isso e agora nós temos as mesmas especialidades, porém do quadro temporário. Perfeito. Então, quando a gente fala de oficiais da Força Aérea, já se pensa na AFA. Então não tem nada a ver com a AFA, a sua formação do quadro feminino na época, né? Foi lá no Campo dos Afonsos. Isso. Então, assim, a entrada no meio militar, como eu falei, né, a adaptação, que foi o curso de adaptação, né, foi justamente no Campo dos Afonsos, né. Então, lá nós aprendemos os regulamentos, a rotina militar, tá, tudo o que nós precisávamos para ter uma vida militar, assim, adequada, nos adequarmos às diversas OMs, né? Então, muitas de nós já foram servir em bases, em parques de material, né? E no meu caso, como de muitas outras, em hospital, né? Ótimo. Então, a sua escolha pela FAB não foi uma escolha, foi um acaso, né? Não eu posso podemos dizer. Eu posso dizer, José, que foi a FAB que me escolheu. Tá? E assim, eu sou muito grata a isso, muito grata, porque a gente jovem, assim, nem sabe muito o que fazer, né? E nesse caso, eu não tenho militares na minha família, né? Engraçado que eu sou a militar e sou a mulher, né? A primeira militar. O meu avô, já há muito tempo falecido, ele foi soldado e cabo do Exército em Minas Gerais, sul de Minas, né? E ele foi o militar, mas depois todos os que vieram, ou para o problema de saúde, ou excesso de contingente, não serviram. E quem serviu foi a mulher, foi a Cibele que resgatou. E como foi essa experiência de ser militar? Algo que não era planejado, algo que não tinha ninguém na família, tinha o seu avô, mas era um pouco distante, né? Não tinha ninguém tão próximo como militar que pudesse dar uma experiência ou lhe falar como era o meio militar. Então a senhora chegou lá, civil de tudo, né? Sim. Nova, com 23 anos, e já entrou no meio militar. Como é que foi essa experiência? Olha, é muito assustadora num primeiro momento, porque assim, que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? Na verdade, foi assim, diferente. A gente entrou com uma curiosidade e ao mesmo tempo com uma vontade bastante grande de fazer bonito, né? Não, vou mostrar.
sem papo de feminista, tá? Pelo amor de Deus. Não é nada disso. É assim, é vontade assim de vamos mostrar, né? Vamos mostrar o nosso serviço, vamos fazer a melhor coisa. E algumas coisas a gente realmente fica muito estranho, porque como você mesmo falou, eu não tenho, né, ninguém para me dar um apoio, não tive, né? Olha, é assim, é assado. Porém, no curso de formação, os nossos instrutores foram, assim, bastante pacientes, tá? Muito pacientes, assim, por um lado, bastante rígidos, e ao mesmo tempo, assim, paternais, mas não no sentido de proteger, de segurar como uma bonequinha, nada disso. Você precisava de um ombro, você precisava conversar, o instrutor estava ali. E a senhora acha que a Força Aérea estava preparada naquele momento para esse novo quadro feminino, que até então não existia um quadro feminino de oficiais na Força Aérea? A senhora, na sua turma, foi a primeira. A senhora acha que a Força Aérea naquele momento, naquela época, estava preparada ou ela foi se adaptando? Naquele momento, não. Naquele momento eles estranharam muito, eles nem sabiam o que fazer com a gente, sabe, do modo geral, né, porque era um meio, né, até então era um meio exclusivamente masculino. Sim. Nós temos, assim, as referências das nossas valentes enfermeiras da Segunda Guerra, né, mas elas não seguiram, né, com relação a seguir mesmo e o quadro. Então, na FAB, foi difícil para eles não sabiam como lidar com a gente, né? Então, até mesmo nas instalações, para você ver, instalações de alojamentos, né? Como lidar com tudo isso. Mas eu vejo que, aos poucos, conforme nós fomos mostrando, né, que nós não éramos assim tão diferentes assim, né? Sim. E cada um tem a sua característica. Logo, a FAB assim, aceitou a gente como se fosse uma coisa natural ter uma mulher ali ao seu lado. Inclusive, muitos dos pacientes falavam assim, é bom que tenha uma mulher aqui, porque às vezes a gente precisa ter esse lado feminino para que amoleça um pouco sem que a gente perca a disciplina. Perfeito. E esse olhar feminino, né, também, né, porque, querendo ou não, a mulher tem um jeito diferente de olhar, né, um olhar mais amplo, né, não é um olhar tão objetivo, igual um homem, né, tem, né. Então, quer dizer que a senhora acha, né, naquela época a FAB não estava totalmente preparada, ela foi se adaptando. E como é que foi o respeito dos homens a vocês, mulheres oficiais? Tanto os homens oficiais, né, naquela época, quanto os de postos e graduações inferiores. Olha, no começo, Josiel, foi bastante difícil. Né? A gente não queria bater de frente, nem deve, né? Ninguém deve fazer isso. Mas eles tinham uma estranheza, né? Como é que pode uma mulher estar aqui, sabe? Eu lembro, eu estava já capitão, né? Eu estava grávida da minha primeira filha, e eu pedi auxílio para um rapaz, né? Um soldado e tal. Vieram dois para carregar. Falou, olha, me ajuda a carregar o peso aqui, porque eu não posso. Isso é um exemplo, né? Um caso. Sim. Tá, tia, onde é que eu ponho isso aqui? Tia. Não, tia não. Paga 10. Não, aí o outro soldado falou assim, ela tá esperando, paga 10. E ele pagou. Certo, assim, respeito, né? Tia não, tá? Você pode, não me incomoda se você tem alguma dificuldade de me chamar de senhora ou chamar de você, mas respeite o meu posto. Nesse momento eu represento, né,
o posto de capitão. Perfeito, inclusive. E como é que era? Desculpa estar cortando a senhora. E como é que era, então, a senhora percebia que havia resistência dos homens prestar continência para a senhora? Ou é que eu falo. Ou era uma resistência velada? Eu acho que a coisa era mais velada, mas isso aí, José, foi se dissolvendo, tá? Foi se dissolvendo. Sim, mas eu estou assim, eu digo assim, turma. O primeiro contato, né? Assim, eles nem sabiam quem eram aquelas moças que estavam uniformizadas ali, né? Nossa, mas o que vem a ser isso? Tá? Quando mais tarde nós chegamos, né, nas unidades, deixamos de ser alunas e fomos para as unidades, aí eles começaram a ver isso. Não, pelo menos na minha unidade, nós não experimentamos, por exemplo, resistências tipo motim, nada disso, né? Eu posso falar como Cibele, como Tenente Coronel Cibele, tá? E aos poucos, assim, eles tratavam a gente com bastante respeito mais tarde, né? Eu vejo assim, os veteranos, né, os mais velhos, tal, viam que a gente estava ali não para tomar o lugar de ninguém, nós estávamos complementando os buracos, vamos dizer assim, sim, do que se necessitava naquele momento da FAB, tá? Nós não estávamos ali para tirar lugar de ninguém, não estávamos disputando com ninguém, só isso, sabe? Perfeito. Você que é fã da aviação, não pode deixar de acompanhar o programa FAC na Web. Todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na Web Rádio Frequência Livre, a Web Rádio da Aviação Brasileira. Programa com informações sobre o circuito aéreo brasileiro, sobre o circuito aéreo internacional e agenda de eventos. Não perca, acesse www.webradiofrequencialivre.com.br ou baixe o aplicativo Web Rádio Frequência Livre. Do rock. 2 horas com as melhores bandas do Brasil e do mundo. O programa vai ao ar toda terça e sábado das 22 horas até meia-noite. Oferecimento Rock Aircraft. O melhor da aviação você encontra aqui. E Web Rádio Frequência Livre. Canções Ecumênicas, de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. As melhores canções ecumênicas mundiais, a lembrança do Altíssimo em nossa programação. Produção Fabisa Paranaíba. Web Rádio Frequência Livre. Mais sucesso! Rádio Frequência Livre. Programa Conexão AVFAB. Antes dos comerciais, nós ouvimos a primeira parte da entrevista com a Tenente Coronel Cibele. Vamos agora ouvir a segunda parte dessa entrevista. E teve algum acontecimento nessa sua vida de oficial, né, militar, que marcou a senhora na FAB? Muitas coisas, nossa. Alguma coisa assim, muito importante? Eu vou dizer assim, não vou dizer no pessoal, vou dizer no modo geral, né? A gente ainda estava lá no Galeão e foram aquelas ocasiões das diretas já, né? Nós estávamos lá no Rio de Janeiro, então nessa ocasião as mulheres não davam serviço armadas, tá?
E nós dávamos serviço junto com um outro oficial. Então eles chamavam a gente de Romeu e Julieta, né? E na ocasião estava tendo as manifestações. Quer dizer, a senhora tirava serviço, as mulheres tiravam serviço acompanhadas de um oficial homem. De um oficial homem. Ainda era uma mentalidade um pouco machista. Protetora, época, né? Exatamente, protetora. Tá? Exatamente. E aí, até para que a gente fosse falando, servindo essas coisas, né? E nessa ocasião era muito comum assim, hoje ninguém sai da unidade, ficava, né? Hoje vão ficar, tá tendo isso aqui, vão ficar. E eu lembro que eu estava de serviço com um amigo, né, um grande amigo, tenho contato até hoje, e ele armado, e eu falei assim, bom, você tá tendo essa coisa aqui, mas eu não tô armado, eu vou pegar meu estilete. Eu peguei um estilete e saí com o estilete, né? Ele falou, pô, eu achei legal isso da tua parte, porque você se virou para mostrar que você quer defender, né? Eu falei, sim, se vier o cara, eu furo o cara, né? No mínimo eu furo o sujeito. Mais tarde, então, nós fomos autorizadas a usar, né, o equipamento como qualquer oficial de dia tira, inclusive com o camuflado, todo o equipamento, tá? Então foram etapas vencidas, né? Hoje em dia você vai em qualquer unidade, você vê uma mulher, né, usando, trajando, dando serviço de oficial, sabendo lidar com a sua arma, mas assim, muito gradualmente isso foi acontecendo. Graças então a vocês, as mulheres da primeira turma do quadro feminino de oficiais, ou seja, vocês que serviram de base, né, para que a Força Aérea fosse se moldando a realidade, né, de oficiais femininos, mudando um pouco a mentalidade, como a senhora disse, muito bem colocado, protetora dos homens. Sim, sim. Porque, na verdade, assim, eu sei das nossas limitações físicas, né? Você, homem, tem uma força maior do que a minha, lógico, tá? Você tem um tipo de raciocínio diferente do meu, né? Sim. Mas, assim, quando nós falamos sobre guerra, vamos falar assim, nós falamos sobre defesa, a mulher que entra hoje voluntariamente, né, num serviço, numa infantaria, né, seja em qualquer arma, marinha ou no exército, ela já sabe com o que ela vai lidar. E o homem sabe com o que ele vai lidar também, tá? Sim, então, eu acho que foi um bom momento, eu me sinto orgulhosa de ter participado desse momento, e se você me pergunta, né, um momento importante na minha vida foi a entrada, certo? Né? Eu tive esse grande orgulho, né? Até o desfile de 7 de setembro foi na Presidente Vargas, nós marchamos com muito garbo, né? E elegância, muito garbo e elegância. Eu vi uma foto que a senhora mandou para mim, né? Muito linda. E também, muito mais tarde, anos mais tarde, o engajamento, né? Como a gente, pelo menos eu senti, né? Da defesa da própria unidade, tá? Eu acho que isso foi muito importante, né? Porque a gente viu o quanto nós poderíamos dar além da nossa especialização. Aí a gente percebeu que o militarismo estava no nosso sangue mesmo. Foi aí que a gente falou, olha, não, agora eu senti, agora eu vi, eu sou militar. Oh, que legal, legal. E aí a senhora veio então para... Que ano que a senhora falou que foi pro ar? Eu voltei para São Paulo, eu estou falando aí porque eu estou atualmente morando em Curitiba, tá? Sim. Eu voltei em 89, tá? 89, final de 89, começo de 90. E ficou no ASP até? Até 2008, quando então eu completei o meu tempo, né?
E a minha última promoção, tenente-coronel, o meu quadro só ia até esse tempo, né? Eu não quis seguir mais porque eu tinha 2 pequenas para cuidar, inclusive uma com problema de saúde. Eu precisava realmente me dedicar àquele momento à minha família mesmo, né? Mas naquela época já se podia continuar a galgar cargos coronel, quem sabe brigadeiro? Sim, porque o QFO, ele ainda era quadro da ativa. Então, ele ainda seguiu como quadro da ativa. Então, até a 7ª turma, quadro da ativa, tá? Depois disso, deram um tempo, não fizeram mais, e aí eles fizeram só os quadros temporários. Então, hoje em dia, você tem 2º e 1º tenente, só. Não entra mais como agora, existem as especialidades que as mulheres estão entrando também, que são da ativa. Então, hoje nós temos as médicas, as dentistas, né, as infantes, nós temos as intendentes, tá, e são do quadro da ativa, né, nós temos tenentes, coronéis, e temos até a brigadeiro. Isso, temos uma brigadeiro, exatamente. Uma brigadeiro do quadro de saúde, né? Exatamente. E lá no ASP, a senhora chegou a comandar alguma sessão? Eu não, assim, eu era chefe da seção de fonoaudiologia, né? Mas assim, não comandei a organização em si, porque não é. Mas eu era chefe da seção de fonoaudiologia, né? A gente tinha subdivisões, fazia da parte da audiometria, fazia do ambulatório. Eu também organizava o jornal do hospital, né? Legal. E assim, bem no finzinho já, eu comecei a colaborar com o grupo da terceira idade. E como a minha especialidade é voz, eu fiz a especialização em voz, aí eu trabalhei com eles como canto coral, como terapêutico, né? Então, eu trabalhava com o grupo da terceira idade, e aí a gente fazia uma vez por semana, né, uma reunião que fazia treinamento vocal para melhorar a potência vocal do idoso, né? E ao mesmo tempo uma coisa prazerosa que era o coral, né? Olha que legal, então a senhora também cantava junto com o grupo da terceira idade? Cantava com o grupo da terceira idade. E também uma coisa que a gente fazia sempre na ocasião do aniversário do hospital era uma mostra de artes, tá? Então juntava os artistas amadores, né? E cada um colocava uma pintura lá no Boulevard da Junta, né? E às vezes a gente até conseguia alguns prêmios aí, uma premiação. E esse grupo da terceira idade, ele era específico para militares ou familiares de militares do ASP ou era aberto? Não, era só aos militares e seus dependentes. Então nós tínhamos as senhoras, tínhamos as esposas, as viúvas, né? Tínhamos também os nossos veteranos tão queridos, né? E depois no final a gente até não os via mais como assim, pessoas do grupo, mas eram amigos da gente, tá? Ótimo, muito legal. A senhora falou de premiações, né? Eu percebi, eu estava olhando um pouco sobre a senhora, e eu percebi que a senhora ganhou em 2005 a medalha Mérito Santos Dumont, né? Essa condecoração. Como é que foi ser condecorada com essa medalha? Nossa, primeiro foi um susto, né? Falei, gente, o que é isso? A senhora não esperava? Não, né? Nem cogitei, né? Aí, na ocasião, o diretor do hospital, o coronel Rualdo, me chamou na sala. Eu falei, poxa, vou levar uma bronca, né? Me chamou na sala e falou, Sibeli, eu vou te indicar para a medalha. E eu fiquei assim, nossa, os olhos cheios d'água. Falei, que isso, né? Olha, é pelo seu trabalho, a sua constância, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, né? Nem esperava isso, Josiel, realmente, porque tudo que a gente faz por fazer, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né?
E faz por amor ou por prazer, né? Não precisando de uma recompensa, né? Exatamente. Eu nunca visei esse tipo de reconhecimento através da coisa. Mas foi muito bacana, porque inclusive, né? Eu tô com 64 anos, eu não falei isso, né? No começo. Você falou, agora acabou de falar. Eu tô com 64 anos agora. Inclusive, aos ouvintes que estão nos ouvindo, a Coronel Cibele é jovem, ela não aparenta ter 64 anos. Eu desisti de colocar os meus castanhos no cabelo, já estou nevada, né? Já tô com ele assim mais pro branquinho, né? Mas, assim, na ocasião da premiação, quem é da minha geração, né, que nasci em 59, né, conheceu a Jovem Guarda. Isso. E quem recebeu na ocasião também foi o querido Ronivon, né? E aí, nossa, tudo junto, né, com a gente, tinham mais duas colegas que receberam. E aí, né, poxa vida, ficar do lado do Ronivon foi super legal, né? Nossa, eu não acredito, eu tô do lado do Ronivon. Já tinha a emoção da senhora estar recebendo a condecoração. Para melhorar, ao lado do Ronivon e também do Amaury Júnior, é isso que você tá falando? É, Amaury Júnior. E assim, uma coisa muito linda, né, porque nessa ocasião meu pai ainda era vivo, né, meu pai faleceu há pouco tempo, a esposa dele, a segunda esposa também faleceu há pouco tempo, né, mas ele foi na cerimônia, né, e chegou lá e eu, assim, tava com lágrimas nos olhos, né? Eu falei, eu acho que eu não fui uma filha tão problemática, não, né? E aí ele falou, não, eu te amo, você é ótima, sabe? Então, assim, isso também foi emocionante para mim, né? O reconhecimento do seu pai. É o reconhecimento dele, né? Então a gente tem essas alegrias, eu guardo mais as alegrias, né, do que os momentos mais tristes. Eu tenho momentos tristes também, mas eles ficam na caixinha. Como todo ser humano, né, todo mundo passa por seus problemas, né, por seus perrengues, né? Sim. Conexão Frequência Livre. As melhores músicas eletrônicas para você curtir e dançar. Toda sexta-feira, das 21 até as 23 horas. Aqui na Web Rádio Frequência Livre. Madruga Rock, o melhor do rock em todas as suas versões, do clássico ao metal. Todas as madrugadas nesta frequência, das 0 hora até as 6 da manhã. Madruga Rock, na Web Rádio Frequência Livre. Música boa, a música mundial em seus melhores capítulos. A cada dia da semana, uma playlist de um estilo musical. 24 horas no ar, nos intervalos dos programas da Web Rádio Frequência Livre. Programa Conexão AVFAB. Antes dos comerciais, nós estávamos ouvindo a segunda parte da entrevista com a Tenente Coronel Cibele. E agora vamos ouvir a terceira e última parte desta entrevista. Sim. Ótimo. E já estamos quase nos encaminhando para o final da nossa entrevista.
E eu queria saber como que a senhora conheceu a AVEFAB. Como que aconteceu isso? Quem falou da AVEFAB para a senhora? Olha, a AVEFAB me foi apresentada pelo presidente, pelo Frati, né? Ele tinha uma ocasião servido lá, depois ele saiu, foi pro quarto comar e tal. E ele estava no começo ainda da AVEFAB, eu ainda estava nativa. E colocou a proposta da AVEFAB, né? E eu falei, poxa, que coisa bacana, né? Você está fazendo o resgate, a memória do veterano, valorizando o veterano, dando um espaço para o veterano. Poxa, super legal, né? Porque a gente, valoriza demais, porque a pessoa que ficou o tempo inteiro, que deu seu sangue, seu suor ali, tem que ser valorizado, né? E aí, me convidou para participar. E esse pensamento seu, né, do veterano, a senhora passou a ter depois que também se tornou veterana, ou na época da ativa a senhora já tinha esse pensamento de reconhecimento do veterano? Porque isso ainda não é tão comum no meio militar, né? Nas 3 Forças Armadas, esse reconhecimento pelo veterano, agora que está começando a existir. Talvez na Marinha isso já exista há muito mais tempo, mas agora, tipo, no Exército, na Força Aérea, isso é novo, né? Reconhecer o veterano. Então, José, eu sempre respeitei o veterano, sempre respeitei os meus, eu vou falar assim, os meus idosos, né? Vamos falar assim. Porque, como eu te falei, eu tinha os pacientes, como eu lidava com os problemas específicos, e a gente tratava eles e entendia todo o núcleo familiar, tudo que se ia, poxa, essa pessoa viu coisas maravilhosas, ela tem uma história maravilhosa para contar, né? E desde antes da AVEFAB, né, eu já tinha um respeito imenso pelo veterano, imenso. Então, eu acho que foi uma oportunidade para a gente estar ligado às atividades, né, da AVEFAB, né, e prestigiar, né, vocês que estão justamente dando voz ao veterano. Eu sei que da mesma forma vocês também estão engatinhando, vocês estão indo devagar, passo a passo, como nós também fizemos isso há 41 anos atrás, exatamente, há 41 anos, tá? Então, assim, por isso tem um ponto de convecção, né, de convergência. Então, a AVEFAB eu acho extremamente importante. Eu espero que vocês tenham muito sucesso e que estenda isso para mais lugares do Brasil, né? Eu tenho feito a propaganda aqui, né, para algumas colegas, tenho muitas amigas ainda no Rio de Janeiro, né, muitas já entraram em contato, e eu espero que vocês continuem esse belíssimo trabalho, viu? E como a senhora tem alguma expectativa com relação à AVEFAB? A minha expectativa é assim, a esperança de que cresça, sempre voltada para a necessidade do veterano, né? Que tenha um espaço que possa suprir algumas deficiências, por exemplo, de um setor de saúde, né? Futuramente. Que é importante, né? Por exemplo, um centro de convivência, que seria bastante importante, né? Atividades para que as pessoas possam trocar as suas experiências, sem que fique assim, remoendo o passado. Não é isso. É assim, isso aqui foi bom para mim, e olha, tô compartilhando. Você lembra disso? Não sei o que, compartilhar. Porque uma coisa, José, eu vejo assim, nem todo veterano está preparado para a vida civil, ok? Sim. Então, muitas vezes o militar, quando ele deixa a caserna, ele não se entrosa mais no meio civil, tá? E fica vivendo do passado. E assim, muitas vezes ele começa a agir no meio civil como vivia no meio militar,
né? Então a gente tem que aprender a amalgamar essa experiência, deixar ela no seu ponto certo. Então eu nunca vou deixar de ser militar, né? Tem gente que está militar, né? Eu não, eu sou militar. Só que eu aprendi assim, agora aqui no meio civil, eu tenho que ver de uma outra maneira também e levar as minhas experiências da caserna para eles. Então eu espero assim que também esse trabalho de adaptação para o meio civil seja feito na AVEFAB. Ótimo, maravilha. Inclusive, eu creio que também isso é um desejo do nosso presidente, né? Sim. Que esse trabalho da AVEFAB chegue nesse nível que a senhora para atender a sua expectativa, né? Mas não só aqui em São Paulo, mas em todo o país, né? Onde tenha uma OM da FAB, possa também ter uma unidade da AVEFAB próximo para que possa atender imediatamente um veterano. É uma expectativa nossa da AVEFAB, claro que não vai ser de um dia para o outro, né? Que da mesma forma que como foi a primeira turma, né, o primeiro quadro feminino de oficiais, foi se adaptando, foi crescendo junto à FAB, acho que também na AVEFAB vai ser a mesma coisa, né? Com muito trabalho, talvez alcançamos o nosso objetivo. E a equipe de vocês é muito boa para isso, viu? A equipe de vocês é muito boa para isso. As suas palavras são carinhosas, relação a gente. Bom, estamos terminando aqui a nossa entrevista com a com a veterana Coronel Cibele. Nos entendemos um pouco mais que comum, né? Geralmente a gente ia ficar nos 25 minutos, mas é uma entrevista muito especial. Foi muito gostoso conversar com a senhora, conhecer um pouco mais do quadro feminino, né? Do primeiro quadro feminino da Força Aérea, conhecer um pouco mais sobre a senhora. Então agradeço muito a senhora em nome do nosso presidente, o veterano Frati, e de todos nós associados. Então receba o nosso abraço, a minha continência, e a palavra final está com a senhora. Bom, então, não me estendendo, mas eu agradeço a oportunidade de ter esse espaço aqui, né? E eu desejo muita saúde a todos, muita energia boa, né? Participem das atividades da AVEFAB, né? Levem sugestões, levem coisas concretas, né? E que todos tenham, aproveitando a época do Natal, né? Ótimas festas, um abençoado Natal, né? E que todos tenham um ano de muita esperança, né? E de muitas alegrias que vai chegar, tá bom? Ok. Obrigado, Coronel. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada. É isso aí, meus amigos. Acabamos de ouvir a última parte da entrevista com a Tenente Coronel Cibele. Ela está na escuta. Um abraço, Tenente Coronel. Foi muito bom ouvir a senhora, compartilhar as suas experiências. E vamos aos aniversariantes da semana. No dia 10/11, sexta-feira passada, o nosso veterano e diretor Andrade comemorou mais um ano de vida. E no próximo dia 19, no domingo, será a vez do veterano Fidalgo também comemorar mais um ano de vida. A AVEFAB deseja a todos vocês muita saúde, paz e sucesso. E por falar no dia 19 de novembro, é o dia
que teremos a nossa confraternização anual da AVEFAB. Então, todos os veteranos associados e seus familiares que já se inscreveram, pois a inscrição encerrou-se no último dia 14, estarão se confraternizando no próximo domingo, a partir das 11 horas, né? Comendo um bom churrasco, ouvindo música, se divertindo, relembrando os tempos da caserna. Então, abraço a todos os veteranos que já estão inscritos e que irão participar do nosso churrasco de confraternização de 2023. E vamos ouvir um pouco de música. Esse cara tem me consumido, a minha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Esse cara tem me consumido, a minha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada, ele some. Ele é quem quer, ele é o homem. Eu sou apenas uma mulher. Programa Conexão AVEFAB. Um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar. Sentimento
programa Conexão AVFAB, você ouviu Esse Cara por Maria Bethânia e Revelação por Fagner. Notan News. Ajuste para nossa frequência. Livre. Olá, web ouvintes da Web Rádio Frequência Livre, a web rádio da aviação, aeromodelismo e modelismo brasileiro. Eu sou o Lincoln Bonadia do programa L Lincoln e venho convidar a todos vocês para ouvir o nosso programa todas as sextas-feiras a partir das 19 horas, diretamente do Estúdio LED, aqui em São Bernardo do Campo, para o Brasil e o mundo, levando informações vinculadas ao modelismo no geral. Não percam, todas as sextas-feiras, aqui na Web Rádio Frequência Livre, a web rádio da aviação, aeromodelismo e modelismo brasileiro. A produção acabou de me informar que nós ganhamos mais alguns minutos de programa devido ao bug que nós tivemos no começo, né, que tomou quase 50 minutos da nossa programação. Então a produção está nos concedendo mais alguns minutos. Então quero mandar um abraço para a Fabisa e para o Vadico. Quero também mandar um abraço para o Munhoz, né, veterano da AVFAB, e também para o nosso presidente Frati, que ambos estão na escuta. Você, veterano da Força Aérea Brasileira, seja um associado da AVFAB. Ao se associar, o veterano terá alguns benefícios em nossas empresas parceiras, tais como Bom Pastor, plano de assistência funerária. Todos nós já sabemos como será o nosso fim. Que tal deixarmos tudo preparado para que naquele dia nossos familiares não tenham que se preocupar em resolver essas coisas? O associado à AVFAB tem desconto na contratação do plano de saúde assistencial na Bom Pastor. FECAP, Fundação Escola Comércio Álvares Penteado. O associado à AVFAB tem descontos nas mensalidades do Colégio FECAP, nos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e cursos de aperfeiçoamento. E CASASP, Clube Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica de São Paulo. É um clube para militares e civis. E lá você pode desfrutar das piscinas, quadras de tênis, futevôlei, campo de futebol, churrasqueiras e demais benefícios oferecidos pelo clube. O associado da AVFAB terá isenção no valor da joia. Então, você associado à AVFAB que ficou interessado em nossas empresas parceiras, na Bom Pastor, na FECAP ou no CASASP, deverá procurar a diretoria social da AVFAB. E vamos mais um pouco de música. O bem que eu quis, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender preciso amar? Porque sou louco, amor, como eu me quis o bem que eu quis, insensato coração, por que me fizeste sofrer?
para entender. Preciso amar porque sou louco. Sou louco. Sou louco. Sou louco. Insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? Preciso amar porque sou louco. Sou louco. Sou louco. Programa Conexão Ave Fábio. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Sabe lá, sabe lá. De quem será? Nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu. Só eu sei os desertos que atravessei. Só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Sabe lá. Sabe lá. E quem será? Na correnteza do amor que vai saber se guiar. A nave em breve ao vento vaga te leva e traz toda a
Você ouviu Só Louco por Nana Caymmi e Esquinas por Djavan. Precisando de terapia para seu filho, para seu adolescente ou até mesmo para você, não perca tempo e não brinque com a sua saúde mental. Procure a Clínica Psicológica Catoprísio. Através do telefone WhatsApp 11 99234 3213. Atendimento presencial e online. Associado à VFAB tem desconto no valor das sessões. Clínica Psicológica Catoprísio. Seu condomínio precisa contratar ou até mesmo trocar a empresa que presta serviços de portaria, limpeza, manutenção predial, zeladoria, segurança eletrônica. A Leão Serviços está preparada para atender a sua demanda. Entre em contato com o veterano Elias através do telefone 11 3984 0344. Peça um orçamento sem compromisso. Associado da VFAB terá desconto na contratação dos serviços. Leão Serviços. E sua declaração de imposto de renda caiu na malha fina e não sabe como solucionar o problema? Procure a Moraes Santos Contabilidade. A Moraes Santos Contabilidade é uma empresa especializada em assuntos fiscais, trabalhistas, contábeis e societários, tanto para pessoa física como para a pessoa jurídica. Entre em contato com o veterano Josiel através do WhatsApp 11 91322 1406. Associado à VFAB terá desconto na contratação dos serviços. Moraes Santos Contabilidade. Então vamos lá, Clínica Psicológica Catoprísio 11 99234 3213. Leão Serviços 11 3984 0344. E Moraes Santos Contabilidade 11 91322 1406. E vamos de música.
programa Conexão Ave Fábio. Você ouviu Samba de Verão por Roberto Menescal, Diz que Foi Por Aí por Meirelles, Insensatez por Tom Jobim, Chora Sua Tristeza pelo conjunto Oscar Castro Neves. É isso aí, meus amigos veteranos e veteranas. Esse foi o programa Conexão Ave Fábio, apresentado por mim, veterano Josiel. Mais uma vez peço desculpa pelo transtorno que tivemos no início desse programa e acabamos perdendo 50 minutos do nosso programa, mas consegui realizar toda a pauta que estava agendada para esse programa. Espero que tenham gostado e já vamos marcar nosso próximo encontro, que será na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro, a partir das 20 horas, aqui na Web Rádio Frequência Livre. Muito obrigado pela audiência, boa noite e fiquem com Deus.